A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao meu canal, A Verdade é Cristo. Eu me chamo Diego Braz e seja muito bem-vindo ao meu canal. Irmãos, eu quero falar sobre o profeta Mirim, o jovem que está repercutindo aí as redes sociais, causando muitos escândalos, né? Causando muitas contendas, está tendo muitas discussões, brigas sobre ele ser usado por Deus ou não ser usado por Deus. Se é Deus falando sobre a vida dele, sobre a boca dele, ou ele está mentindo, ou ele está de mentira na presença de Deus, na igreja, ou ele é um mentiroso fingindo ser um profeta. Eu quero comentar, vou colocar um vídeo, é um vídeo rápido, é um comentário meu, um pensamento meu, e eu quero deixar para os irmãos o que a Bíblia fala sobre os últimos dias, né? O que Jesus nos deixou e o que vai acontecer com a igreja se isso virar moda. Se isso que está acontecendo com a igreja virar uma moda e todos começarem a ver que tem como sobressair, como ganhar, como desfrutar desse tipo de mensagens, desse tipo de entretenimento, que é isso que está virando o meio cristão. Então eu vou colocar um vídeo de um canal, parece que o canal se chama Mamãe Falei. Eu não conheço esse homem, né? Eu assisto, né? Eu acompanho, mas não tenho conhecimento pleno sobre a vida dele, mas acredito que seja um homem correto, que está muito nervoso com tudo que está acontecendo, porque muitas pessoas estão sendo enganadas através desses falsos profetas. Eu vou colocar o vídeo dele aqui e aí a gente acompanha o porquê que ele está desta forma comentando esse vídeo desse profeta Mirim, que está repercutindo muito as redes sociais. Acompanha comigo. Você é crente de verdade? Você tem que tomar como missão desmascarar esses picaretas, cara. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Ai. Manda toda a igreja abrir a boca. Eu sou Deus do teu passado, revotar. Erebicandaraia. Eu sou Deus que conheço os teus traumas. Miguel, manda toda a igreja a se colocar de pé para me adorar, porque eu vou tomar os meus vasos agora, agora, agora. Se você não enxerga que isso é uma picaretagem, se você não enxerga que isso é alguém arrancando dinheiro de pessoas vulneráveis em termos de cognição, desculpa, cara. Você que é evangélico de verdade, você que é crente de verdade, é teu papel desmascarar esses caras. A gente tá vendo aqui, irmãos, ele tá colocando, realmente, ele tá fazendo a parte dele, mas ele coloca que o papel é da igreja. Então ele é um conhecedor, acredito que ele é um conhecedor, acredito que ele seja um crente, mas acredito que ele não é, né, um obreiro, um pastor, um cara que se dedicou a fazer a obra de Deus. Ele tem um trabalho dele e ele está colocando para a gente que realmente prega o evangelho, que tem um trabalho na igreja, um trabalho salvando vidas e pregando a verdade. Ele está colocando esse problema na mão das pessoas corretas, que é o povo de Deus, os obreiros, aquele que Deus escolheu para julgar corretamente o que está acontecendo. Eu quero falar para os irmãos aqui que, na verdade, isso é notório que aconteça nos últimos dias. Jesus ele falou que nos últimos dias acontecerão que se levantarão muitos falsos profetas. Se você ler Mateus 24, os discípulos, né, eu já preguei muito isso aqui, os discípulos perguntaram para Jesus que sinais haverão nos últimos dias e na vinda do Senhor. Os discípulos estavam preocupados com os últimos dias e que sinais que viriam, que anteceder a vinda do Mestre. E Jesus ele deixou ali em Mateus 24 alguns sinais que antecederiam a sua vinda, o seu retorno, né? E ele colocou os primeiros sinais que ninguém seja
enganado, porque se levantariam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Então isso que está acontecendo é uma profecia de Jesus. Não que eu tenho que ficar feliz com a igreja sendo enganada, mas os sinais estão acontecendo. Jesus está próximo. A vinda de Cristo está perto, porque está levantando muitos falsos profetas. Mas como é que eu falo, com base bíblica, que esse jovem é um falso profeta? Irmãos, podemos observar aqui, que nem a gente observa o modo de controle das pessoas. Ali tem um casal e a gente percebe que é um casal que de repente não tenha um conhecimento bíblico. E eu estou na igreja, Jesus, graças a Deus, me chamou há muitos anos, eu tenho 20 anos de ministério e eu já passei por muitas coisas, e uma das coisas que eu nunca fui muito feliz em participar foi momentos de revelação. As pessoas preparam momentos de revelação para que a gente possa tá sendo revelado ali na igreja. E o que acontece? Eu nunca gostei muito dessas questões de revelação, irmãos. Por quê? Porque às vezes é Deus usando e às vezes não é Deus usando a pessoa. Às vezes Deus realmente quer falar com o seu povo, vai usar uma pessoa, mas essa pessoa nunca te viu, nunca te conheceu. Realmente essa pessoa não está usando de charlatanismo, essa pessoa é uma pessoa de Deus e vai falar aquilo que você precisa ouvir. Mas a maioria das revelações são coisas às vezes óbvias, às vezes são coisas desnecessárias, às vezes são coisas que não tem necessidade de falar. E aí você percebe uma manipulação do homem ali, da pessoa que diz ser profeta de Deus. Você observa que ele tem manipulação em suas palavras, né? Palavras que vai causar uma emoção na pessoa, uma pessoa que está passando por um problema, uma dificuldade, uma pessoa que está tentando vencer na vida. Pequenas palavras de motivação ali vai ajudar essa pessoa, ainda mais envolvendo Deus, ainda mais colocando Deus no meio, entendeu? Essa pessoa ela vai para a igreja porque ela está esperando uma palavra de Deus para sentir motivada a continuar, porque às vezes a vida não está dando certo, às vezes não está dando da forma que planejou. E aí busca em Deus uma forma de tentar continuar lutando. E aí chega numa igreja e uma pessoa solta meia dúzia de palavras ali que vai dar tudo certo, Deus é contigo, Deus já falou comigo, você vai ser vitorioso, Deus te deu na sua palma da sua mão a vitória, receba a chave. E é isso. Isso é desde sempre. Pessoas que querem manipular. Mas Jesus ele veio trazer um evangelho de desconstrução de tudo que a gente aprendeu religiosamente. Jesus ele veio para nos livrar, nos dar uma vida. Jesus não veio para trazer uma vida material, ele veio para trazer uma vida espiritual. Jesus falou que a gente seríamos livres, não materialmente, mas espiritualmente. Nós seríamos livres. Deus ele veio trazer o mundo espiritual. Ele disse, esse mundo não é meu, mas jaz do maligno. Ele disse, o mundo jaz do maligno. Quando ele foi preso, Pilatos disse para ele, eu tenho um poder para te livrar e tenho um poder para te condenar. Ele disse, poder nenhum teria sobre mim se do alto não fosse me dado. Se este reino fosse meu, os meus servos jamais permitiriam que eu seria preso. Então ele está falando do reino espiritual. Jesus ele está falando de algo espiritual. Jesus ele morreu para que tivesse uma vida espiritual, para que tivesse uma chance no reino espiritual. Ele foi preparar uma morada que está desde a fundação do mundo preparado para os salvos, mas não aqui na terra. Mas Deus vai te abençoar. Ele disse, procura primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus não vai deixar faltar a farinha, o azeite. Deus vai te abençoar, irmão. Deus vai prosperar a sua vida. Mas Deus não veio preparar você para uma vida material. Ele veio te preparar para você ser salvo. Jesus derramou o seu sangue na cruz para que você fosse salvo. E infelizmente esses falsos profetas vão se levantar porque estamos chegando nos dias finais. Que Deus abençoe sua vida. Fique com a palavra de Deus. Leia a Bíblia. A melhor profecia da sua vida é a palavra de Deus. A melhor profecia é a palavra, não tem outra. A palavra é a maior profecia do crente. Você não precisa de mais nada
além da palavra. A palavra é tudo. A palavra de Deus é o que a gente precisa. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou a palavra para combater o inimigo. Se não fosse a palavra, ele tinha sido ali derrotado. Mas ele usou a palavra de sabedoria para vencer o inimigo no deserto. O inimigo foi tentar Jesus. Se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele usou a palavra para vencer o inimigo. Então você só precisa, irmãos, da palavra de Deus. Busque a Jesus. Saia desse meio de revelação. Se você ir numa igreja e lá tiver mais revelação do que palavra de Deus, do que ensinamento da palavra de Deus, saia fora, irmãos. Porque esse negócio de revelação, Deus revela sim. Deus tem o poder de poder falar com você sim o que você precisa ouvir. Mas o que você mais precisa ouvir é a palavra, a revelação de Deus. O pão que desceu do céu. Você precisa ouvir de Jesus, que ele veio para te salvar, te dar uma vida. É isso que eu vim falar para vocês. É o profeta Mirim, é um jovem que estão dando muita visibilidade. Infelizmente a mídia começa a cobrir muito esse tipo de caso, então ele começa a ganhar muita mídia falando mal ou falando ruim, ele ganha mídia do mesmo jeito, e é assim que infelizmente vai se propagando o erro, o ensinamento errado, né? As heresias vão se propagando por falta de conhecimento. A Bíblia diz, o povo se perece por falta de conhecimento. Leia a Bíblia e siga Jesus. Fique com Deus.